O STJ anulou várias das suas decisões. Na sua visão, essas anulações têm algum fundo político? O STJ anulou baseado em jurisprudência gerada pelo Supremo. Simplesmente aplicou lá o que foi estabelecido. Então, veja, uma das coisas, né? A gente proferia as decisões, as condenações de gente que cometeu crime de corrupção. E o Supremo, ali no começo de 2019, acabou entendendo, olha, se tem uma afirmação que o dinheiro da corrupção, do suborno, foi para eleições, a competência é da Justiça Eleitoral. E aí o STJ, que antes dizia que era da Justiça Federal, com base na sua própria jurisprudência, começou a anular os casos dizendo que era da Justiça Eleitoral. Casos até, Iago, engraçado, né? Seria engraçado se não fosse trágico, mas casos até que as pessoas confessaram. O cara confessou que roubou, que recebeu suborno, milhões, ele inclusive devolve o dinheiro, e aí anos depois vem o tribunal, com base numa mudança de jurisprudência, e diz, vamos anular essa condenação, porque não podia ser Justiça Federal, tinha que ser a Justiça Eleitoral. Eu acho que estão dando um tapa na cara do brasileiro, com todo respeito, né? O meu projeto, tá? Por isso que eu coloquei o pé aqui na estrada, e ele é muito mais amplo do que combate à corrupção, mas o meu projeto é um basta nisso. É para o brasileiro tirar esse grito abafado no peito, né, e se insurgir contra esses absurdos que estão cometendo contra o combate à corrupção. Não é contra mim, não é contra a Lava Jato, é contra a população que quer ter governo honesto e íntegro, porque a mensagem que estão passando, infelizmente, e com todo respeito, é que o crime compensa. Você acha que o STF tem abusado do seu poder através das decisões que eles têm tomado recentemente, envolvendo não só o Lava Jato, mas várias outras questões, como aquela investigação envolvendo fake news, o pedido de prisão de alguns jornalistas, incluindo o próprio Alan dos Santos, que agora está perseguido, que em tese é perseguido, foragido da justiça, essa linguagem que eu quis usar. Como é que você tem interpretado a atuação do STF? Olha, abstraindo a parte do combate à corrupção, né? É difícil abstrair isso, viu? Para mim, isso é o ponto central aí de frustração e desapontamento do Supremo. Mas vamos também colocar que tem muita gente boa lá. Inclusive ministros que votaram vencidos nessas decisões de anulação de condenação por corrupção. O presidente, o ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso, igualmente, né? Ministros que votaram vencidos, inclusive, e apontaram, né, essas contradições e esses retrocessos no combate à corrupção. O ministro Marco Aurélio, que votou vencido na anulação da condenação do Lula, os 5 ministros que votaram vencidos na revisão da condenação da execução da condenação em segunda instância. Então, a gente não pode também fazer um juízo aqui de reprovar tudo que o Supremo faz. Acho que a gente tem que analisar caso a caso, viu, Iago? Por exemplo, durante a pandemia, o presidente da República, ele tinha uma postura muito destrutiva em relação... Primeiro, era omisso, né, em prevenir a disseminação do vírus. Ele nunca defendia máscara, distanciamento social era lá contra, e simplesmente adotava aquele comportamento irresponsável de sair na rua, não se importando com as pessoas. E não adotou as políticas necessárias, tá, para prevenir a disseminação da epidemia lá no início. Aí teve uma decisão do Supremo que deu esse poder aos estados e aos municípios, né, dizendo assim, olha, tem que todo mundo trabalhar em conjunto. E a União, o governo federal, já que tinha ali o presidente que não estava fazendo um bom papel, não pode interferir nessas ações dos estados e municípios. Então, eu compreendo essa decisão. Eu acho que a União deveria ter assumido a responsabilidade. Eu falei isso para o presidente na época. Presidente, o governo federal tem que assumir a responsabilidade e adotar uma lei geral para tratar de máscara, de distanciamento social, podendo flexibilizar segundo as regras locais, mas tem que assumir essa responsabilidade. Ele preferiu não fazê-lo. Aí também não é correto permitir que ele interferisse na ação dos governos e municípios que estavam fazendo. Alguns com excesso,
alguns com exageros, mas precisava ser feito alguma coisa naquele momento. Então a gente tem que analisar todos os casos. Esse inquérito das fake news, eu acho que ele é um inquérito preocupante, né? Pela origem dele, pelo caráter dele inusitado. Eu sempre tive preocupação, e lembro que lá no início ele foi utilizado para censurar, né, uma reportagem da revista Cruzoé, o que, a meu ver, foi muito grave, embora o ministro tenha voltado atrás, isso tenha sido positivo. Tá? Mas eu, sinceramente, não me sinto muito confortável em relação a esse inquérito das fake news.